Olá, eu me chamo Felipe, seja bem-vindo a esse vídeo. Nós vamos falar sobre como configurar aí ambientes Docker, como trabalhar aí com Docker e Laravel, como configurar ambientes aí com Docker e Laravel. Mesmo em 2024 aí, há muitos devs que ainda utilizam WAMP, que ainda utilizam PHP Arts and Serve para desenvolver os seus projetos. E o Docker hoje em dia é mais do que indispensável, né? Assim como o Git, assim como, né, esse tipo de ferramenta, o Docker hoje é essencial aí para os desenvolvedores, tá? Deixa o seu like aí para que o conteúdo seja recomendado a mais pessoas. Se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo e vamos lá. Então, vamos configurar aqui o nosso projeto, o nosso ambiente aqui do zero, tá? Então, primeiramente, eu vou criar um diretório aqui, chamado de Laravel Docker Env. Eu vou mandar o meu VS Code abrir esse diretório. Tá? Deixa eu só aqui ajustar o meu VS Code aqui na minha tela. Ok, vamos deixar assim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar um Dockerfile, tá? O que é um Dockerfile? Ele é um arquivo padrão. Ele é um arquivo padrão de texto do Docker, no qual nós especificamos aqui comandos que vão gerar uma imagem, tá? Então, as nossas imagens, elas são configuradas aí utilizando o Dockerfile, tá? Então, vou criar aqui um arquivo chamado Dockerfile. Então, a primeira coisa que nós geralmente especificamos aqui no Dockerfile é a imagem que nós vamos utilizar aqui para construir, tá? Então, nós vamos gerar uma imagem local, mas essa imagem, ela será criada a partir de uma imagem oficial do Docker que está no seu repositório remoto de imagens, que é o Docker Hub, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vou especificar que eu quero utilizar uma imagem do PHP 8.3, opa, do PHP 8.3 FPM, certo? Então, essa imagem aqui, ela remete a uma imagem oficial do Docker lá no Docker Hub, tá? Deixa eu abrir aqui só o Docker Hub aqui para vocês poderem ver. Então, ó, se nós formos aqui no digitar aqui no Google Docker Hub, então se eu for aqui, por exemplo, em explorar aqui, ó, vou digitar aqui PHP 8.3 FPM, fizer uma busca aqui por uma imagem, então vejamos aqui que há talvez aqui, ó, centenas e milhares aqui de imagens voltadas ao PHP 8.3. Então, há toda uma comunidade aqui que compartilha das suas imagens. Então, nós podemos dizer que o Docker Hub é um Image Registry oficial do Docker, tá? Mas não é o único Image Registry, tá? O que é um Image Registry? É um repositório remoto de imagens. Então, por exemplo, a Image Registry na AWS, no Google, na Oracle, em várias outras empresas de cloud, tá? Então, quando nós remetemos lá a nossa imagem aqui do PHP 8.3, nós estamos utilizando essa imagem lá do Docker Hub, tá? Oficial. Então, nós vamos, primeiramente, aqui criar uma imagem com PHP. Eu não vou entrar, isso aqui não é um curso de Docker, né? É mais uma noção, né? Então, por exemplo, eu poderia aqui especificar aqui alguns comandos Linux, tá? Alguns comandos que vão ser
utilizados aqui automaticamente. Então, eu vou querer instalar o meu Git, eu vou querer instalar meu libzip dev, eu vou querer instalar zip, porque essas aqui são extensões essenciais aqui para conseguir rodar aqui o Laravel com o Docker, tá? E como que eu faço aqui, ó? Então eu preciso dessas libs para poder ter um ambiente aqui adequado no Linux para poder instalar o Laravel e o PHP. Então, como que eu faria para instalar uma extensão do PHP aqui, né? Então, para instalar uma extensão do PHP, eu faria o seguinte, ó. Digitaria aqui docker php ext install, tá? Ext install. Então, isso aqui instalaria para mim o PHP zip, tá? Que é essencial ali para rodar ali, para via Composer ali, a instalação do PHP e do Laravel, tá? Então, eu vou, por exemplo, se eu quiser instalar aqui a extensão do PHP MySQL, por exemplo, eu dou um run, tá? Esse run vai automatizar um comando lá na minha imagem, ó, install, e eu colocaria aqui, ó, MySQLi, PDO, e o PDO MySQL, tá? Então, essa sentença aqui instalaria um MySQL, PDO, tá? E aqui eu posso dar um run aqui, por exemplo, para ativar o meu PDO MySQL, tá? Aqui eu tenho um comando, por exemplo, para nós podermos instalar aqui o nosso Composer, né? Poder ter o Composer aqui no nosso container, nós vamos fazer o seguinte, ó. Para poder ter o Composer no nosso container. Vou dar um run aqui. Lá na página inicial, no site do Composer, né? Tem toda a sentença ali, uma sentença de comando que nós podemos utilizar ali para instalar o Composer, tá? E eu vou automatizar isso no meu container, tá? Num comando run aqui, ó. Então eu posso fazer o seguinte. Veja que a minha IA aqui, ela já está sugestionando para mim como que eu faço isso. Então pulo aqui. Aí aqui eu dou um php -r. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa sentença daqui, ó, porque vai ser bem trabalhoso digitar isso aqui, ó. Vou copiar essa sentença, tá? Tem um arquivo modelo aqui, eu vou copiar essa sentença. Tá? Então o que ela vai fazer? Vai baixar aqui o Composer par aqui para mim, né? E vai gerar ali um executável ali do Composer na minha USR local bin, tá? Então assim eu vou ter o Composer instalado na minha imagem, tá? Então eu acho que é isso. Eu vou expor aqui também a porta 9000 do meu container. Posteriormente a gente vai entender o porquê disso, tá? E eu vou dar permissão aqui. Ó, vou rodar um run aqui. E eu vou dar permissão também. Aqui são comandos Linux, tá? Então, se você, por exemplo, só utilizou Windows, nunca utilizou Linux para desenvolvimento, é interessante primeiro ter uma noção de Linux para poder trabalhar com o Docker, tá? Porque ele já parte do pressuposto que a gente está trabalhando aqui com imagens Linux, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar somente isso aqui, tá? Então, se eu quiser criar essa imagem do Docker aqui, do meu PHP 8.3,
Se eu quiser criar essa imagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Vim no meu terminal. Óbvio que eu tenho que ter o Docker aqui instalado, tá? Ó, Docker version, tá? Eu tenho que ter meu Docker instalado. E eu vou gerar essa imagem. Ainda não é um ambiente completo, tá? Eu só vou criar a imagem. Então, para criar essa imagem, eu dou um docker build -t. Esse ponto aqui significa que o meu Docker ele vai gerar a imagem a partir desse Dockerfile, tá? O nome aqui, Dockerfile, é o padrão do Docker. Então, quando eu estou utilizando um nome padrão, eu posso utilizar outros nomes aqui para o meu Dockerfile. Quando eu estou utilizando um padrão, eu posso deixar um ponto aqui, tá? E eu vou chamar esse cara de Laravel Docker Env. Colocar assim, ó. Lara Docker Env 01, tá? Tá dizendo aqui que ele está num formato, acho que de repente é assim. Vamos ver. Pronto. O ponto era no final, né? Então vejamos aqui, ó, que ele gerou a minha imagem, tá? Ele está gerando aqui a minha imagem do meu PHP 8.3. Ele está rodando aqui, né? Vejamos que ele está rodando etapa a etapa aqui do meu Dockerfile. Etapa 4 de 7, ele está rodando aqui instalando as dependências do meu MySQL. Está instalando aqui as dependências do meu MySQL. E ele deu um erro, tá? É porque essa pasta aqui não existe, provavelmente. Ó. Essa pasta aqui ainda não existe. Tá? Então eu vou deixar assim, ó. Vou deixar assim. E vamos pedir para gerar a nossa imagem aqui novamente. Interessante que ele vai continuar da onde ele parou. Ele vai continuar da onde ele parou. Então, ele concluiu aqui a geração da nossa imagem. Se eu vier aqui dar um Docker Images, então vejamos que ele gerou aqui, essa é a nossa imagem, tá? Essa é a nossa imagem. Então, para não ficar muito longo, aqui, nós vamos ver dar continuidade aqui a essa configuração de ambiente num próximo vídeo, uma parte 2 desse vídeo, tá? E no qual nós vamos utilizar essa imagem aqui como um serviço, tá? E nós vamos trabalhar aqui outro conceito do Docker, que é o Docker Compose, tá? Então, se inscreva no canal aí para continuar acompanhando, deixe o seu like para que o conteúdo seja recomendado a mais pessoas e daremos continuidade num próximo vídeo, tá? Muito obrigado e até a próxima.